noite, amigos e amigas, presentes nessa noite bonita, especial, dessa palestra virtual que teremos. Aproveitamos para agradecer inicialmente pela harmonização que foi feita nessa noite pelas artistas Geusa Maria e Elizabeth, muito grato. Dar aquele lembretezinho que sempre damos no início das nossas palestras digitais. Quem tiver uma aguinha, né, numa garrafinha, num copo que queira fluidificar, deixa aí próximo de você, né, durante a palestra. Os nossos amigos do plano espiritual farão esse trabalho. E lembrar também a vocês, nessa abertura, que o CEAL, ele recebe doações em Pix, né, ele está informado aqui no rodapé desse vídeo, né, para aqueles que quiserem doar. E uma outra informação também importante é que a nossa casa abriu a campanha de arrecadação, né, de diversos itens, em especial alimentos, que serão doados às famílias com as quais nós trabalhamos. O CEAL tem um trabalho todos os domingos pela manhã, né, já há muito tempo, ficou parado agora nesse período de pandemia, mas a gente está retomando. São muitos os colaboradores que temos ali, né, nessas manhãs de domingo. São mais de 100, 150 colaboradores trabalhando em diferentes áreas, né, desde assistência médica, odontológica, corte de cabelo, evangelização, alfabetização, né, doação de cesta, doação de roupas, vários serviços que a nossa casa presta às famílias em estado de vulnerabilidade social aqui do Distrito Federal, e nesse ano a gente não quer deixar essas famílias passarem sem ter o que comer. Então a gente está convidando a todos aqueles que tenham algo a doar, estão aí os itens, quem puder doar, que se dirija até a portaria do CEAL, né, no horário normal ali de funcionamento da casa, de segunda a sexta, e também nos horários das palestras e dos grupos, né, das reuniões dos grupos, e deixe com os colegas ali da portaria a sua doação em benefício dessas famílias. Então, eu farei agora a nossa prece de abertura para a nossa palestra. Farei a prece que o nosso Mestre nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, e assim seja. Muito bem, nessa noite nós seremos agraciados por uma palestra num tema muito importante, né? O tema é a nova era, e quem será o nosso palestrante da noite será o nosso amigo Ricardo Walter. Então eu passo a palavra para Ricardo. Olá, meus amigos, meus irmãos. Que prazer imenso voltar a fazer uma exposição para a casa de André Luiz, casa que sempre nos acolheu com tanto amor, e todas as vezes que recebemos esse convite para falarmos acerca da doutrina espírita, o nosso coração se enche de alegria e de paz, e pedimos aos bons espíritos que nos inspirem para que essa mensagem possa chegar a muitas almas, consolando-as e alegrando-as diante da vida. Hoje falaremos sobre um tema que encontra-se no primeiro capítulo da monumental obra O Evangelho segundo o Espiritismo, um primor da codificação de Allan Kardec, orientado e inspirado pelo Espírito da Verdade e por uma falange de entidades benfazejas que resgatam o sabor do Evangelho primitivo. Aquele Evangelho que Jesus ensinou às multidões no Sermão do Monte e também aos seus discípulos, a ponto de dizer aos seus 12 apóstolos:
Eu já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, pois tudo quanto aprendi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. E a doutrina espírita tem esse caráter da fraternidade, da amizade, da universalidade dos ensinamentos. Então, hoje, diante de uma religiosidade humana ainda tão sectarista, que se prende às armadilhas teológicas e do dogma, nós fazemos uma proposta para que o útero do Espírito seja engravidado pela universalidade do pensamento de Jesus e possamos assim falar de uma nova era. O título da palestra de hoje é Uma Nova Era, inspirado numa mensagem que se encontra no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que recebe o título, esse capítulo, de Eu não vim destruir a lei. E essa mensagem foi ditada por um espírito israelita. E o espírito israelita demonstrando as alianças entre a primeira revelação trazida por Moisés através dos 10 mandamentos, a segunda revelação encarnada no amor de Cristo e a terceira revelação através do Espiritismo, através das vozes dos espíritos superiores que, sob o comando do Cristo de Deus, espalharam sobre a terra as verdades dos céus, relembrando aos homens o compromisso com nosso Senhor. E nós selecionamos alguns trechos dessa mensagem do espírito israelita para que nós pudéssemos comentar. E sempre lembrando, meus amigos, que os espíritos pertencem à criação. Os espíritos são seres universais, mas nós não perdemos os vínculos, os elos, com os aprendizados, com os conhecimentos que adquirimos durante a nossa encarnação. Então esse espírito se apresenta como israelita porque a cultura do povo hebreu, porque os ensinamentos espirituais desse povo escolhido para as revelações importantes dos céus e para a encarnação de Jesus, esse povo, a sua tradição, as suas práticas religiosas, culturais, encontram-se impregnadas na alma desse espírito que ditou a mensagem a Allan Kardec. Bem no primeiro parágrafo dessa mensagem intitulada A Era Nova ou A Nova Era, o Espírito diz, o Espírito israelita escreve: Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também de todos os povos pagãos. Porque, meus amigos, o politeísmo, a crença em muitos deuses, ainda encontrava-se espalhada por toda a terra. Então, o povo hebreu é aquela nação que já conservava cravada no peito a certeza de um Deus único, da existência de que não existe nenhum outro Deus além do Criador Supremo do Universo. Então, essa compreensão espiritual já demonstrava que o povo hebreu possuía conhecimentos à frente dos outros povos, seus irmãos em humanidade. E Deus sempre se utiliza dos irmãos mais velhos, dos irmãos que detêm maior soma de conhecimento, para ajudar os seus irmãos
que ainda porventura engatinhe quando o tema é espiritualidade. Então Moisés encarna no coração do povo hebreu, cumprindo importante missão, e recebe no Monte Sinai as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Mandamentos esses que são inaugurados por 2 recomendações, por 2 declarações de amor, o amor a Deus e o amor ao próximo. É uma declaração eterna, é uma declaração imutável que pertence às leis da natureza e que servem para todos os tempos. É a disseminação dos primeiros raios da verdade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringem-lhe o sentido, porque praticado em toda sua pureza, os homens não teriam compreendido. É o que nós temos assistido até o dia de hoje. Muitas das vezes, as religiões que se dizem cristãs, elas pertencem infinitamente mais a Moisés. Elas são muito mais do Velho Testamento do que pertencentes a Jesus, do que pertencentes ao Evangelho e à Boa Nova. Porque Moisés era um espírito relativo. Moisés era um espírito ainda com impurezas em seu coração. Embora tenha sido o grande legislador da humanidade, que raramente se viu encarnar no mundo uma figura com tantas qualidades éticas e de fé, esperança e de testemunho de amor como Moisés, Moisés ainda assim, meus amigos, era um espírito relativo. Moisés ainda assim era um espírito que trazia imperfeições. Embora ele tenha canalizado nas tábuas de pedra os 10 mandamentos, que são recomendações perfeitas à humanidade, ainda não era possível nem a Moisés, nem ao povo hebreu naquele tempo praticarem em toda a pureza da lei de Deus. Então, quando Jesus Cristo chega ao mundo, como escreve Paulo na carta aos Coríntios, muitas coisas entraram em estado de caducidade. Há muitas passagens no Velho Testamento que conheceram a sua caducidade em Cristo Jesus. Há muitas expressões de violência. Há muitas coisas que não combinam com o Evangelho, como salmos belíssimos que trazem pedidos de violência contra outras nações. Então, em Jesus, a lei não está mais escrita em tábuas de pedra. O homem não precisa mais esperar a descida de um profeta aos pés da montanha, mas inaugura-se agora um ministério espiritual. Um ministério puramente espiritual, através da lei de perfeita liberdade, em que os homens, como grandes sementeiras divinas, passam a ser preparados para a prática do amor, do bem e da verdade. E a doutrina espírita mostra isso. A doutrina espírita, ela não está preocupada com as quantidades das informações. Ela sabe compreender a lei de progresso. Ela sabe que determinadas informações cumpriram o seu termo. E quando chega o momento de algo infinitamente maior surgir, aquilo que era deixa de ser, para que a eternidade possa reinar. Então ficam os 10 mandamentos, mas os costumes da tradição, as leis meramente sociais, como por exemplo
a proibição da comunicabilidade entre os mundos, da invocação dos espíritos, essas coisas deixam de valer quando o homem atinge um estado ético superior. Quando a humanidade abandona o estágio da infância e mergulha numa fase mais madura de compreensão. Então, aquilo que estava escrito é substituído pelas verdades eternas e incorruptíveis do Evangelho de Jesus. Então, meus amigos, na encarnação do Verbo, na encarnação de Jesus, a revelação divina manifesta-se em espírito e verdade. Os templos de pedra cedem lugar à verdadeira adoração e os tesouros do coração são postos acima dos tesouros terrestres para ganhar lugar para sempre na alma de todos os discípulos de boa vontade. Então, não mais, meus amigos, aquelas obrigações ritualísticas dos templos de Israel. Nós vemos surgir na figura de Jesus as parábolas cheias de misericórdia. É verdadeiramente uma nova era. As quantidades são substituídas pelas qualidades. Como Jesus conta naquela parábola da dracma perdida, que uma mulher procura dentro de casa uma moedinha de pequeno valor. E quando ela encontra essa dracma perdida, ela dá uma festa para comemorar. Ou seja, ela gastaria muito mais com a festa do que com o valor da dracma propriamente dita. Mas a alegria de se encontrar um filho de Deus perdido não se mede. É isso que Jesus vem nos mostrar, que o amor de Deus, a misericórdia divina, excede a todo o entendimento. Meus amigos, o Evangelho é um convite para uma nova era, porque ele nos chama para que o nosso coração se samaritanize no palco, no drama da existência, servindo ao nosso próximo. Mas haviam coisas que Jesus não podia revelar naquele momento, porque a mente humana ainda não estava preparada adequadamente, e muito menos os nossos corações, que ainda sofrem da enfermidade da dureza. E então ele reserva o tempo de uma nova revelação para o futuro, para que quando os homens tivessem a capacidade de compreender ensinamentos mais profundos da lei divina. E então, no século XIX, as vozes do além começam a se manifestar através de fenômenos invisíveis que se chocavam no mundo visível, ferindo a matéria. E havia no mundo um espírito de escola, um missionário escolhido pelo Cristo para codificar esses ensinamentos. E esse missionário atendia pelo nome de Allan Kardec. E ele mostra, através de uma síntese primorosa, de um trabalho científico, filosófico e espiritual sem igual, de grande minúcia, de grande bom senso e de profunda caridade, de superlativo amor, Allan Kardec codifica a doutrina dos espíritos, mostrando que nós estamos todos os dias, a todo instante, acompanhados por inteligências imortais. Se hoje ocupamos um corpo físico, se hoje somos habitantes de um vaso de barro, quando chega um momento do fim da vida orgânica,
nós nos desprendemos da matéria e voltamos ao estado das inteligências incorpóreas. São os espíritos, as forças inteligentes da natureza, que povoam o espaço universal, que povoam o universo infinito, tanto nas esferas inferiores quanto nas superiores. Nos mundos conhecidos e desconhecidos, nós somos o tempo todo influenciados por eles, e em geral são os espíritos que nos dirigem, porque nós ainda somos seres demasiadamente inconscientes quanto à nossa natureza espiritual e quanto à nossa destinação futura. Então o Espiritismo, ele tem como viés básico, como viés primordial, convencer os homens através de uma fé robusta, que, como disse o apóstolo Paulo em uma de suas cartas, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Nós estamos acompanhados por espíritos benfazejos, por irmãos que muito nos amam e que nos aguardam no limiar de uma nova vida. É a graça de Deus se derramando por toda a humanidade. São as promessas de Jesus sendo cumpridas. É aquilo que nós vimos na manifestação do Tabor. Quando Jesus sobe ao monte, forma-se uma cinematografia divina e, acompanhado de 3 discípulos, Tiago, Pedro e João, o corpo de Jesus se transfigura e manifesta-se espiritualmente a eles as figuras de Moisés e de Elias, mostrando, meus amigos, que as barreiras entre o mundo físico e o mundo espiritual foram rompidas, que as inteligências universais nos ajudam e podem se comunicar conosco. Diz-nos o benfeitor espiritual André Luiz, na obra Evolução em 2 Mundos, que nenhum progresso da humanidade se faz sem a participação decisiva do mundo maior. Nós somos enxertados psiquicamente para que novas descobertas científicas, filosóficas e espirituais surjam sobre a Terra e a humanidade avance em passos mais conformes com a lei divina. E essa mensagem, meus amigos, ela é puramente consoladora. Porque bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. São consolados todos os dias pelos missionários da luz, pelos mensageiros da verdade, pelos apóstolos do bem e da caridade, pelos heróis da renúncia, pelos mártires de todos os tempos, pelos heróis que se apaixonaram pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o teu parente que se foi, ele continua vivo, porque para Deus todos vivem, e isso é uma realidade inderrogável da natureza. Quando você desencarnar, você continuará vivo. Nós estamos apenas em trânsito pela terra. Cumprimos uma jornada entre o berço e o sepulcro. E aquilo que fazemos nesse interregno é extremamente importante para a nossa felicidade ou infelicidade espiritual. Nós somos os eternos semeadores do nosso destino. Nós somos os responsáveis pela nossa dor e pela nossa tristeza, pela nossa saúde e pelas nossas alegrias. E o Evangelho é uma bússola, é um roteiro seguro que o Espiritismo vem anunciar novamente, com aquela linguagem parabólica de Jesus sendo interpretada pelos espíritos superiores, retirando o véu das alegorias, para que os homens compreendam mais claramente
as verdades dos céus e não tenham desculpa quando optam pelo mal, quando escolhem caminhar nas 12 horas da noite, fazendo uma opção pelas trevas, renegando a luz. O Espiritismo é uma luz que saltou do coração do Cristo e derramou-se por toda a humanidade. É o Consolador prometido, é o Espírito da Verdade que veio trazer complemento à mensagem de Jesus, anunciando assim a pluralidade dos mundos, a lei de reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a imortalidade da alma e confirmando o que todos os corações da terra sabem, que só existe um único Deus e não existe nenhum Deus além desse, que Jesus chamou de Pai e nos apresentou em espírito e verdade. E nós, meus irmãos, estamos verdadeiramente acompanhados. As religiões ensinam um culto apenas no templo, mas a doutrina espírita, sendo eternamente vinculada a Jesus, não crê nisso. O Espiritismo não crê nos sacerdócios meramente humanos. O Espiritismo não recomenda as práticas rituais enfadonhas. O Espiritismo crê que Deus deve ser adorado, sobretudo no templo do coração. Existia um antigo sacerdócio que esse espírito israelita conheceu. Era um sacerdócio segundo a ordem levítica. Era um sacerdócio de um povo, de uma nação, de uma bandeira, de um idioma, de um livro. Mas em Cristo Jesus inaugura-se um sumo sacerdócio segundo a ordem universal de Melquisedeque. E a doutrina espírita está vinculada a esse sacerdócio. Porque Melquisedeque é um sujeito que aparece no Velho Testamento. Ninguém sabe de onde Melquisedeque veio, nem para onde ele foi. O que se sabe é que ele manifestou-se ao pai da fé, Abraão. E Abraão ajoelhou-se aos pés de Melquisedeque pedindo-lhe bênção, reconhecendo que ali encontrava-se um espírito superior, apátrido, sem nação, sem idioma, falando uma linguagem espiritual, trazendo uma ética superior. E Paulo de Tarso, na carta aos Hebreus, diz que Jesus pertence ao sumo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. O que isso tem a ver com a doutrina espírita? Isso significa, meus irmãos, que ninguém precisa ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, o céu e o inferno, a Gênesis, para conhecer Jesus e para conhecer a doutrina espírita. É importante que se leia, é importante que se estude, mas a doutrina espírita não é uma doutrina dogmática, não é uma doutrina de imposição, não é uma doutrina do livro. Os próprios espíritos disseram a Kardec e a Leon Denis que o espiritismo não estava nas letras, o espiritismo estava nas leis da natureza. Então, qualquer homem pode discernir as verdades espíritas através da consciência. Há seres no Oriente que talvez jamais tenham lido o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo ou a primeira parte de O Livro dos Espíritos, mas conhecem o Espiritismo não pelo nome, mas segundo a lei da consciência. Isso significa que a fé é maior do que a informação
humana. A fé é maior do que a linguagem humana. A fé visita corações, porque o poder de Deus é ilimitado. Não é através dos olhos, não é através das cognições meramente materiais, é através da mente, é através do espírito que o homem discerne as leis de Deus. Consolação maior do que essa não existe. Porque se você estiver impossibilitado de visitar um templo, porque se você estiver impossibilitado de ler um livro, você mesmo assim pode entrar em contato com os mensageiros de Jesus através da tua consciência. Mesmo assim você pode discernir o bem do mal, o remédio do veneno, através do frontispício brilhante, através do diamante que Deus plantou no coração de todos os homens e que Jesus chamou de o reino dos céus. Meus amigos, o Espiritismo vem convidar o homem, através de uma consolação sem igual, para que ele individue a sua alma, para que ele cresça em autonomia, mas não se afaste das leis da sociedade, para que ele descubra os propósitos de Deus acerca dele, mas não se torne um egoísta, para que ele se desenvolva em talentos, mas não dê vazão à soberba aviltante, para que ele se utilize das riquezas, não como um rótulo em que ele se coloca numa posição supremacista em relação ao seu semelhante, não. Que ele se utilize das riquezas para colaborar com o Criador nas obras de aperfeiçoamento de si mesmo, do mundo e da humanidade. Essa é a doutrina dos Espíritos. É por isso que esse irmão se identifica como um espírito israelita. Ele não dá um nome, porque não precisa dar nome. Dar nome é burocracia humana. Ele só quer mostrar que ele teve uma encarnação ou muitas encarnações em Israel e que existe uma unidade na revelação divina. Passou pelo povo hebreu, encontrou a sua magnitude no Cristo e agora encontra o seu desdobramento na doutrina espírita. E como nós somos filhos de um Deus revelador, muitas outras revelações ainda surgirão, mas nenhuma revelação superará a lei de amor. Se você deseja estar acompanhado por espíritos amigos, se você deseja sinapses de bondade que façam elos com a vida superior e lhe deem bom ânimo para viver na matéria, não há nenhuma outra fórmula superior à lei de amor. O amor supera a fé, o amor supera a esperança, o amor supera a linguagem dos anjos, o amor supera inclusive a beneficência, ou seja, aquilo que eu dou de recursos materiais para o meu semelhante, porque eu posso fazer isso sem amor. Então o amor é aquela consolação eterna no coração do discípulo. O amor que se desdobra em devotamento e renúncia. Ah, meus amigos, abençoada doutrina dos Espíritos. E enquanto nós transmitimos essa mensagem, com certeza há amigos espirituais nos influenciando e tocando o coração de cada um de vocês. Foi muito bom esse momento de paz, momento de amor. Agradecemos infinitamente a Deus
e pedimos ao Senhor da vida que Ele nos toque todos os dias, através das preces, das leituras e, sobretudo, nas reflexões da consciência, para que nós possamos crescer no amor, na justiça e na verdade. Muito obrigado. Um grande beijo no coração de vocês e muita paz. Que Jesus nos abençoe. Muito bem. Agradecemos, então, ao nosso amigo Ricardo Walter por nos agraciar com essa bela palestra, né, que deve ter demandado bastante preparação da parte dele. Então, a nossa casa espera que tenha sido também um tema útil para todos vocês. Agradecemos pela presença de todos aqui nessa noite e aproveitamos também para informar que as palestras elas continuam de forma virtual todos os domingos às 17 horas, assim como às quartas-feiras às 19h30, como é o caso de hoje. E de forma presencial, a gente tem às segundas-feiras, às 19h45, e também agora às quartas-feiras, no horário da tarde, às 3h30. Então, agradecemos novamente pela presença e participação de todos e encerramos a nossa noite com a mesma prece, a prece que o nosso Mestre nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, e assim seja.